Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica institucional. Aqui, nós conhecemos as pesquisas e os avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O tema do nosso programa hoje são as tendências pedagógicas. Quem conversa com a gente é Vandeir Pinto da Silva, professor do Departamento de Didática da Unesp em Marília. Professor Vandeir, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. O prazer é meu, Maíra. Obrigado pelo convite. Professor Vandeir, muito se fala das tendências pedagógicas, correntes pedagógicas, quando discutimos educação. E essas tendências pedagógicas, elas têm uma certa influência política, pela linha liberal e pela linha progressista. Eu queria que o senhor começasse o programa explicando para a gente essas duas tendências. É verdade. As tendências pedagógicas, nós podemos classificá-las pelo menos em dois grandes grupos, né? Um grupo que se volta mais para o status quo da sociedade vigente, não é? Não se opõe às questões que o capitalismo apresenta, às suas contradições, e um outro grupo que, ao contrário disso, busca fazer a crítica do capitalismo e ousar a transformação desse sistema. Então, dentro desta primeira perspectiva, que nós chamamos mais liberal, mais conservadora, não é? Várias tendências aí se constituíram, a chamada escola tradicional, a escola nova, a escola tecnicista, não é? E no âmbito das tendências transformadoras, nós temos a tendência libertadora do Paulo Freire, não é? A libertária, de vertente anarquista, e a pedagogia histórico-crítica, né, que tem Saviani, Libano e outros intelectuais brasileiros, né, falando de um recorte assim, mais nacional. Né. Professor, a gente pensar nessa tendência liberal num primeiro momento, né, como que se dá esse processo de ensino-aprendizagem, como que fica a relação aluno e professor dentro da sala de aula? As tendências sempre buscaram responder a um contexto social, né. Num contexto social brasileiro, por exemplo, em que poucas pessoas tinham acesso à educação, a tendência chamada tradicional, ela foi muito predominante. Não é? Era uma escola que valorizava muito o conhecimento erudito, diga-se de passagem, não é? Não havia um questionamento sobre a validade ou não desses conhecimentos, eles eram tomados como válidos em si mesmos, não é? Os professores eram bem formados, não é? Eles tomavam esse conhecimento também como verdade e a função principal deles era transmitir esses conhecimentos. Então, aos estudantes cabia apreender esses conhecimentos, não é? Reproduzir esses conhecimentos e ostentar essa riqueza de conhecimento erudito que era passado a eles. Né? E a linha progressista vem numa crítica a esse ensino tradicional mecanicista. Se nós tomamos a escola nova vem se opor a essa, mesmo sendo uma tendência ainda conservadora, no sentido de não se opor ao capitalismo, ela vem se opor a essa tendência tradicional. Né? Se na escola tradicional o professor era o centro, não é, do processo de ensino-aprendizagem, o ensinar era o que se enfatizava, não é? Na escola nova, o aluno passa a ser o centro desse processo. Então, o aprender é o mais importante, não é? A voz é dada ao estudante. Então, é uma outra perspectiva, os trabalhos em grupo são bastante valorizados, os alunos opinam sobre o conteúdo a ser discutido, não é? Os alunos avaliam o processo de ensino-aprendizagem, não é? Eles selecionam os conteúdos que consideram mais importantes para serem aprendidos. Há uma aspiração democrática muito grande dentro dessa proposta. Ela cumpriu esse papel importante, não é, de se opor a uma pedagogia tradicional que assim se colocava tão dona do saber. Né? O saber é questionado e ele passa a ser reconstruído e construído com os estudantes dentro da perspectiva da escola nova. Né? E hoje, professora, a gente consegue ter um panorama de qual tendência, né, se fortalece mais na sociedade, dentro das nossas escolas? Eu penso que sim.
Penso que hoje nós temos, infelizmente, né, uma predominância de uma vertente mais técnica, mais tecnicista, não é? A vertente tecnicista é esta que, no meu modo de ver, não é, deixou o professor numa situação muito fragilizada. O professor deixou de ser o autor e o produtor do conhecimento para ser um mero reprodutor dos conhecimentos que outros formularam e produziram. Né? Reprodução de livro didático. O livro didático passou a ser a peça central. Qualquer profissional, né, da área da educação, não importava a área, apoiando-se num bom livro didático, poderia dar aulas de qualquer assunto. Este procedimento tornou o trabalho do professor sem significado, não é? Mais sem significado ainda ficaram esses conteúdos para os estudantes, e com isso nós temos uma predominância, como eu chamei, que data principalmente de 1960 aqui no Brasil, que coincide com a entrada do país na indústria e no comércio que se apresentavam emergentes. Não é? Então, vem a ideia, pela primeira vez no nosso país, da escola para todos, mas uma escola muito dirigida para a formação técnica. São trabalhadores vindos da zona rural, são pessoas do povo que precisam aprender o mínimo para lidar com aquilo que a indústria exigia e o comércio exigia naquele momento. Uma educação, portanto, muito limitada. Fica em segundo plano a formação humana, com todas as dimensões e riquezas que ela contém. E aí seria uma formação para o mercado? Uma formação para o mercado, e isto é uma constante até hoje. Por isso que eu digo que isso pode estar presente até hoje, porque na sua relação com a escola, na sua relação com a sociedade, ela sofre as determinações do que a sociedade espera, do fluxo do mercado, da produção e de como as coisas estão sendo priorizadas socialmente. Então a escola não é neutra, ela deve, penso eu, resistir a essas investidas, né, ganhar em autonomia e propor aspectos emancipadores, mas ela, por sua vez, também é determinada por essas circunstâncias que são próprias, né, num contexto social específico. E um pouco mais sobre o papel da escola na formação dos cidadãos a gente conversa daqui a pouco. Tá ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é sobre tendências pedagógicas com o professor da Unesp em Marília, Vandeir Pinto da Silva. Professor, terminamos o último bloco falando do papel da escola. Um dos focos, primeiro, sempre foi a formação para o mercado, mas também tem a questão do acesso ao conhecimento. Como que o senhor pode definir para a gente o papel da escola? O papel da escola, penso que deva ser, além da formação competente, do ponto de vista desse cidadão, dos conhecimentos que são próprios da educação escolarizada, a formação da consciência desses estudantes para que eles possam intervir na sociedade, possam, com autonomia, não é? Traçar destinos novos para a sociedade, que é o que nós desejamos. Senão a sociedade vai continuar do jeito que ela está, com todas as injustiças e todos os problemas que ela contém. Então o papel da escola numa sociedade que é sempre em mudança, não é? É ter esse compasso, integrar o estudante a esse contexto social e, ao mesmo tempo, propiciar a ele condições de transformar esse contexto social. Não é só simplesmente adaptar esse estudante a situações de mercado adversas, a situações de injustiças que aí estão. Eu consegui um emprego, tudo bem. Não. Como eu também posso intervir lá no meu emprego, no meu trabalho, como cidadão, como pessoa humana. E mais do que isso, como eu posso me enriquecer enquanto pessoa nesse processo formativo. E pensando um pouco nesse processo de autonomia e do que o senhor tem falado em relação ao papel da escola, não podemos deixar de mencionar o educador Paulo Freire,
né, que é um grande nome da educação no Brasil, e ele diz que professores e alunos também aprendem mediatizados pelo mundo. Isso. Né? Como se dá essa relação e os professores e alunos percebem essa significação do mundo no processo de aprendizagem? O Paulo Freire foi espetacular, não é? Nas suas intervenções, na percepção que teve das condições de analfabetismo no Brasil, a necessidade de possibilitar ao conjunto dessas populações marginalizadas o acesso ao conhecimento, e não se tratava apenas de alfabetizar, mas de formar, não é? Era um processo de educação mais amplo, não só de alfabetização que ele preconizava. É importante perceber, sim, não é? Que no processo de formação nós buscamos condições para uma visão mais adequada do mundo, uma visão mais crítica desse mundo, e busquemos também condições de intervir nele, não é? Então, Paulo Freire representou, ao menos na minha juventude, não é? Quando lia a Pedagogia do Oprimido, uma grande esperança para a superação dos modos autoritários de conduzir a educação, a escola, o saber, não é? Como forma de buscar no diálogo, não é? Que o Paulo Freire sempre insistiu, uma relação horizontal entre professores e estudantes, onde ambos aprendem, não é? O professor contribui com o seu conhecimento, na especificidade daquilo que lhe é próprio, não é? E os estudantes também contribuem na especificidade das experiências que eles têm, para o conhecimento, para a construção cultural dentro do contexto em que eles estão. Então, ambos se enriquecem, né, nesta troca que Paulo Freire preconizou, não é? Pensando especialmente aquelas populações marginalizadas do conhecimento científico e escolar. Mas o senhor acredita que a escola hoje ela consegue incorporar, de certa forma, essa visão horizontal de lidar com professores e alunos no mesmo nível, ou ainda não? Olha, é muito difícil estabelecer um diálogo franco, aberto, produtivo com os estudantes hoje, não é? São várias, as turmas são heterogêneas, são vários os interesses que estão em jogo, não é? Mas na sala de aula, certamente o professor buscará os patamares necessários para esse diálogo, e é importante que ele busque. Isso ele não encontrará, né, em nenhuma teoria educacional a priori, né, encontrará inspirações, fundamentações, etc., mas não vai estar nada pronto. Ele vai ter que construir na relação com seus alunos, né, e descobrir como prender a atenção deles, né? Como considerar o que eles já têm como importante, buscar um link com essas aspirações dos estudantes para poder travar um diálogo. Mas, seguramente, está muito difícil, né, no âmbito do que se coloca a escola hoje, que passa por uma crise muito grande, não é? Há muitas interrogações sobre o sentido dela, se o conhecimento, ou pelo menos as informações, não podem ser obtidas de outras formas que não pela escola. Eu mesmo me questiono quanto à necessidade de tantos anos de escolaridade, não é? Para os objetivos ainda modestos que nós temos conseguido atingir, não é? Institucionalizamos as crianças desde muito cedo, não é? E tudo bem, né? Nossos filhos estão lá nas escolas de educação infantil, mas que tipo de formação está sendo dada ali? Não é? Nós temos que aproveitar esse tempo, entender, depois da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, um tempo como um tempo de trabalho, né? Um tempo que deverá ser bem valorizado. Nas condições dadas hoje, não é, para o trabalho do professor, eu penso que ainda há um bom caminho a andar, não é, para que nós possamos ter esse diálogo, estabelecer um diálogo profícuo no processo formativo. E nesse diálogo, muitas escolas, né, muitas tendências pedagógicas como a Montessori e a Waldorf pensam no formar para a vida. O que vem a ser esse formar para a vida? O formar para a vida pode ser também um slogan, né? Porque o que é a vida, né? A vida, ela é o trabalho, é formar para o trabalho.
a vida é formar para o preparo ao vestibular, a vida são as relações interpessoais que nós vamos estabelecer, então pode se tornar um chavão esvaziado, formar para a vida. Eu considero que são importantes alternativas, como essas pedagogias que você citou, também Freinet, incluindo aí, dentre outras, não é? Para nós termos alternativas, não é? E aqueles pais e aquelas famílias que podem optarem por algo alternativo, né, para os seus filhos. Que acaba sendo um investimento um pouco maior do que o estilo tradicional de ensino. Um pouco maior, e também com vantagens e desvantagens, né? As escolas que valorizam muito a formação do ponto de vista de uma liberdade maior, de uma autonomia maior dos estudantes, né? Elas deixam de enfatizar, por exemplo, o preparo ao vestibular. Então, na pedagogia Waldorf, por exemplo, os pais começam a se questionar depois, aí, quando os alunos já estão prestes a irem ao vestibular, se a formação foi compatível para isso. Eu entendo que a formação não deva ser em função de, mas olha só, o mercado de trabalho, a concorrência que se apresenta, coloca uma interrogação na cabeça desses pais. Será que os meus filhos poderão ingressar nos vestibulares mais concorridos, né, das universidades públicas brasileiras? Né? Então, são questões que se colocam para nós hoje também, no nosso processo de trabalho. Um processo de trabalho que tende a ser muito desgastante do ponto de vista do produtivismo, não é? Negando condições de satisfação humana no nosso próprio trabalho. Então, os estudantes também, de repente, se veem privados de uma satisfação com o conhecimento, de uma relação mais produtiva com esse conhecimento, para tomar esse conhecimento como um meio apenas para continuar os estudos depois. E aí o senhor defende um outro tipo de formação que a gente conversa daqui a pouco. Tá ok. O Diálogos faz um breve intervalo e volta já. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos com o professor da Unesp de Marília, Vandeir Pinto da Silva, sobre tendências pedagógicas. Professor, terminamos o último bloco questionando um pouco o estilo de formação, para que serve a escola, qual o papel da escola. E o senhor tem defendido ultimamente nas suas pesquisas um outro tipo de formação, que seria a formação unilateral. O que vem a ser essa formação? É verdade. Esta proposta, ela tem seus fundamentos no marxismo, não é? E advoga que a educação devesse contemplar 3 dimensões: a dimensão intelectual, a dimensão corporal e a dimensão tecnológica, de forma integrada. É uma proposta que eu entendo possa se contrapor à visão unilateral predominante do tecnicismo, não é? Por quê? O estudante não é só cabeça, não é só intelecto, né? O estudante precisa de uma formação intelectual, evidentemente. Conhecer a língua, a pátria, conhecer as diversas disciplinas que compõem o currículo, etc. Mas os estudantes têm que desenvolver também as suas dimensões corporais, aqui entendidas, não é, e atualizadas, a sua sensibilidade como um todo. Não é? É com o nosso corpo que nós nos relacionamos com o mundo. Então, desenvolver as habilidades no campo da dança, do canto, da arte, não é? Desenvolver o nosso olhar, desenvolver a nossa audição, desenvolver a nossa sensibilidade para podermos nos relacionar melhor e usufruirmos das riquezas culturais e materiais que estão disponíveis. E, por fim, a escola também não pode descuidar da formação tecnológica. Nós somos mãos, emoção e nós somos também inteligência. Então, com as nossas mãos, com as ferramentas que prolongam as nossas mãos, nós modificamos o mundo, construímos os bens materiais, não é? E essa dimensão ela é fundamental também aos estudantes. Mas fixar-se apenas numa das dimensões é uma formação unilateral. E isso traz prejuízos para a satisfação do ser humano
e poderá e traz também prejuízos para a sua relação com o meio ambiente, com os demais animais e a sua permanência, inclusive, saudável, né, no mundo de hoje, na sociedade de hoje. E como que o senhor acha que a escola, de repente, vem recebendo, a escola e até mesmo a universidade, que não deixa de ser uma escola, como vem recebendo um pouco essa proposta, ou pode vir a receber essa proposta de uma formação unilateral? Eu penso que se essas escolas conseguirem se contrapor, né, naquilo que com mais ênfase às tendências dominantes, né, do produtivismo, da técnica, poderão visualizar esse ser humano de uma forma mais global, mais integrada, porque homine significa de todos, todo, né, do latim, lateral, de todos os lados. Esse homem compreendido de todos os lados, né, poderá interferir melhor na sociedade. Mas é um desafio, né? É um desafio. A tendência é que os programas educativos se fechem e que nós, na universidade, por exemplo, atuo num curso de filosofia, não é? Passemos a compreender os alunos como somente cérebro. Não é isso, né? Os alunos são inteligência, os alunos são corpo, e as dimensões da arte precisam também ser desenvolvidas, as dimensões da ética. Encontrar elementos para esse tipo de formação é muito importante num processo educativo, né? E nesse processo educativo é importante tanto os professores refletirem sobre como eles aprendem, como eles ensinam. Isso é um pouco da proposta que a Unesp mantém desde 2008, né, com os núcleos de estudos e práticas pedagógicas, né, que agora em 2012, 2013 passam a ser chamados de CENEP, né, que são conhecidos em todas as unidades da Unesp, que atuam um pouco nesse processo de reflexão dos nossos professores. É um trabalho importante, os próprios, é uma riqueza muito grande poder trabalhar com os nossos colegas professores, não é? De todas as áreas, não é? Respeitando as formações de cada um deles, não é? Os referenciais de cada um deles, especialmente aqueles que não passaram por cursos de licenciatura, que estão mais voltados para as áreas de exatas e biológicas, mas também da área de humanas. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com muitos colegas e isso foi muito rico, porque nós também temos que nos colocar, né, em que pese a experiência que cada um tem e a um certo grau de arrogância que pode estar presente em algum professor universitário, né, todos nós nos colocamos o problema: como é que a gente aprende? Como é que nós aprendemos? Como é que nossos estudantes aprendem? Com quais características eles vêm do ensino médio hoje, né? Quais são as qualidades do ponto de vista das informações que eles têm, que são obtidas pelos meios de comunicação, pela comunicação em tempo real que nós temos hoje, e quais são as deficiências também que eles trazem nesse processo formativo, não é? Como é que nós vamos, então, também na universidade, e com essa proposta de articular ensino, pesquisa, extensão, receber esses estudantes e, considerando-os no estágio em que eles estão, podermos produzir o máximo com eles, atingir o patamar mais rico do ponto de vista da formação deles e nossa. Então, os desafios têm sido muito importantes, não é? Como é que nós avaliamos o trabalho, o nosso trabalho, o trabalho dos estudantes? Somos professores tradicionais, somos professores da vertente da escola nova, somos professores tecnicistas, somos professores da teoria histórico-crítica, que é a teoria que está na base, né, do trabalho do NEP, agora o CENEP, mas sem impormos, né, sem dificultarmos o diálogo com aqueles que são leitores e estudiosos de Piaget, de outros estudiosos que têm semelhanças, mas têm diferenças em relação à fundamentação teórica que o CENEP, no caso, tem, né, deverá manter, né, como referência principal de sua análise.
Então, abrir-se ao diálogo é importante, o professor universitário também precisa disso. A dinâmica que estabelecemos nesses cursos, não é? Ela é uma dinâmica de ouvir esses professores, de juntos traçarmos diretrizes, e é por isso que aqueles que participam avaliam como muito positivo, né, o trabalho do antigo NEP e agora do CENEP, e ele se torna também gratificante para nós que nos dispomos, além de tantas outras atividades nas nossas unidades, a também esse trabalho com os colegas, não é? Porque também é o nosso trabalho na área educativa e formativa. Professor Vandeir, gostaria de agradecer enormemente a sua participação para abrir esse diálogo conosco a respeito da educação, que é tão fundamental para todos nós. Tá, eu também agradeço, eu fico à disposição para outros momentos e para dialogar, né, com vocês e com aqueles que nos assistem. Obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe a TV Unesp e o nosso programa também pela internet. Compartilhe os conteúdos e comente. Obrigada pela companhia, até semana que vem.